Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Gostaria de apresentar a irmã Vânia, que está aqui conosco nessa noite. Veio ali de Palmeira, ela e a filhinha dela, né? Louvor lindo, né? Sois bem-vinda em nome de Jesus. Volte sempre. Jesus te ama e nós também. Amém. Está trazendo uma palavra nessa noite que está no livro de Ezequiel, capítulo de número 37. Aleluia. É o culto da unção profética. Nós vamos estar falando aqui sobre algumas profecias a qual Deus ordenou a Ezequiel que profetizasse. Aleluia. Livro de Ezequiel, capítulo de número 37. Vou estar lendo alguns versos aqui na palavra do Senhor. Aleluia. Esperar que os irmãos encontrem. Amém, irmãos? Aleluia. Que diz assim a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor. É o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dizer-lhe: osso seco, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estendereis pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabeis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso aos seus ossos. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceram a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dizei aos Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos e Espírito, e assopre sobre estes mortos, para que
vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Somente até aí, Senhor Deus. Eu te peço que o Senhor fala conosco nesta noite. Eu peço que o Senhor fala com cada irmã, com cada irmão, Pai. Aquilo que o Senhor quer falar nesta noite. Nós estamos aqui, Pai, no culto de unção profética. E que nesta noite, Pai, as tuas profecias venham se cumprir, Pai, sobre a vida de cada irmã, de cada irmão que estás aqui nesta noite. Nós estamos diante de uma palavra poderosa, Pai. Desde já nós te louvamos e agradecemos, Pai, pela oportunidade de estar na tua presença nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Os irmãos podeis sentar. Aleluia. Nós vemos aqui uma palavra poderosa. É uma palavra que está falando sobre para Ezequiel. E a palavra do Senhor no primeiro verso, veio a palavra do Senhor a Ezequiel, para que ele profetizasse sobre aquele vale. E aquele vale, o Espírito do Senhor, o Senhor levou ele em espírito, naquele lugar, naquele vale cheio de ossos. E quando o Senhor o levou, ele deu uma ordem a Ezequiel para profetizar sobre aqueles ossos secos. E a Bíblia diz que aqueles ossos estavam sequíssimos. Aqueles ossos, ao ver de Ezequiel, não teria como ele sobreviver. Mas a palavra do Senhor veio sobre Ezequiel, e a mão do Senhor o fez andar sobre aquele vale e a começar a profetizar. E conforme ele ia profetizando, obedecendo à voz do Senhor, obedecendo à palavra do Senhor, que nós lemos aqui nesta palavra, que ele profetizava conforme o Senhor falava com ele, o Senhor Jeová falava com ele. E muitas vezes nós vemos profetas hoje profetizando segundo a sua carne, porque nada acontece. Mas é falta de obedecer ao Senhor. É falta de entrar na presença dEle e obedecer e profetizar somente aquilo que o Senhor mandar falar. Ezequiel ali, quando ele profetizou sobre aquele lugar, quando ele começou a profetizar, houve um rebuliço naquele vale, e cada osso procurando os seus ossos, e se formaram, começou a crescer nervos sobre ele, e começou a crescer a carne sobre aqueles ossos. Vocês imaginam como Ezequiel estava naquele vale, observando tudo que ele ia falando, conforme ele ia profetizando, ia acontecendo. E conforme ele profetizava, o nervo, a carne, a pele se estendia sobre aqueles ossos. Sabe o que eu entendo com isso? É necessário que nós estejamos na presença do Senhor em obediência, porque Ele é fiel para cumprir as profecias na terra. Aleluia. Aquilo que Ele tem prometido vai acontecer, porque Ele é fiel. Ele faz presente neste lugar. Esta obra é do Senhor. Esta obra é Ele que está no controle de tudo. Aleluia. Ele faz presente neste lugar, nesta noite. Muitas vezes nós viemos para a casa do Senhor, nós entramos por essas portas, talvez até pior do que esses ossos que estavam no vale, seco, de coração fechado. Muitas vezes até pensando, talvez hoje é o último dia que eu entro naquela igreja.
Muitas vezes nós entramos dessa forma, mas quando começa a louvar, quando começa a ouvir os testemunhos, quando Deus começa a falar através do louvor, esses ossos começam a reviver. Nós começamos a ter sede de buscar ao Senhor, e nós saímos daqui renovado. Nós não vamos sair como esse seco da forma em que entramos, mas nós vamos sair cheio do Espírito Santo do Senhor, porque Ele é fiel e faz presente neste lugar. O Senhor é fiel e esta obra é dele. Enquanto Ele nos der a permissão para estar aqui, nós vamos fazer a vontade dele. Que muitas vezes nós procuramos agradar uma pessoa ou outra, mas a obra do Senhor não é desta forma. A obra do Senhor tem que ser como ela é, como Ele nos orienta a fazer. Porque Ezequiel aqui obedeceu ao Senhor. Ele profetizou conforme o Senhor falou com ele. E conforme ele profetizava, ia acontecendo. E me faz lembrar também do profeta Elias. Ele profetizou segundo o seu coração. Ele profetizou que não ia haver chuva por 3 anos. E se eu não me engano, está no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 17. A partir do verso 1, que diz assim. Eu não vou ler não para não tomar tempo, que a hora não espera. Mas ele pegou e profetizou. Falou, segundo as minhas palavras, não vai haver chuva por 3 anos. Ele profetizou sobre aquele lugar. Segundo a minha palavra. Sabe o que eu entendo com isso? É porque ele tinha intimidade com Deus. E ele sabia ao Deus que ele servia, se ele profetizasse, ia se cumprir, por causa da intimidade que ele tinha com Deus. Muitas vezes pessoas não têm intimidade com Deus e saem dando profetada por todo lugar que passa. Toda pessoa que passa, que ele vê, ele entrega uma profecia sem estar na direção do Senhor. E muitas vezes a maldição vem sobre nossa vida. Por quê? Porque nós recebemos. A pessoa está profetizando e está lá, eu recebo. Nem tudo a gente pode receber. Porque muitas vezes a pessoa está profetizando da carne, mas aquele que é espiritual vai entender que aquela profecia é direcionada por Deus, é do Espírito de Deus. Por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, andar na presença dEle, conforme Ele nos ordenar a fazer, porque Ele é fiel, Ele é santo e Ele faz presente. A hora não espera. Se eu for terminar, se concluir essa mensagem, ela vai terminar lá para as 9h30 para frente, mas a hora já venceu. Mas Deus, Ele é fiel. Vamos ser obedientes como Ezequiel, obedecendo ao Senhor nas profecias, obedecendo ao Senhor naquilo que Ele colocar no teu coração para fazer, não deixando se enganar com as coisas deste mundo. Porque muitas vezes o que vai nos levar à perdição são as coisas deste mundo, que parece ser boa, parece ser bonita, mas ao nosso ver, nós sabemos que faz mal, que não é aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. E nós temos de ser também como Elias, ter intimidade com Deus, para quando nós profetizar, acontecer, porque Deus é fiel para cumprir aqui na nossa vida aquilo que Ele tem nos prometido. Talvez pode até demorar alguns dias, mas vai acontecer, porque Ele é fiel.
Aleluia. A palavra do Senhor nesta noite é para que nós sejamos mais fiel, que nós sejamos mais obedientes, e que nós sejamos como esses profetas, que só profetizava segundo aquilo que o Senhor colocava no seu coração, não saía falando qualquer coisa. Muitas vezes você vê uma pessoa profetizando, entregando algo da parte de Deus, daqui a pouco, 10, 15 minutos, está zombando das coisas de Deus. Eu conheço pessoas dessa forma. Mas nós devemos ser fiel diante do Senhor, porque Ele é santo, Ele é poderoso, e é Ele que está na direção da nossa vida. Amém?